Falar sobre os problemas com a pele. Eles começam a aparecer no início da juventude e podem acometer algumas pessoas também na fase adulta. E para quem se sente incomodado, os especialistas alertam que existe como se prevenir ou mesmo se tratar de casos de acne. Nesse contexto, existe uma diferença entre rosácea e acne. Você já ouviu falar? Essa rosácea aí não é aquela rosa não, gente. É uma doença e nós vamos estar conversando sobre ela aqui. E quem vai responder isso pra gente é a doutora Karina, dermatologista, que está aqui, Karina Queiroz. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, rosácea, né? É um nome tão... um nome tão atraente, mas o significado dessa rosácea aí não é muito bom, né, doutora Karina? Então, primeiro, obrigada pelo convite. O prazer é nosso. Acho muito importante, Carol, vocês terem abordado essa doença, porque hoje em dia a dermatologia está tão em voga, só a parte estética, né? A parte de estar bonita e tudo, e deixamos de falar de temas importantes, doenças que vão afetar a autoestima desse paciente, porque a rosácea tem graduações. Ela tem esse nome rosácea porque ela dá esse aspecto vermelhinho, rosadinho na pele. Então, muitas pessoas têm as pessoas mais clarinhas, branquinhas, e encaram aquilo como um aspecto saudável, bonitinho do rosto. A mulher, aquela que não precisa passar um blush, porque ela vê aquele rosadinho e acha até bonito. Na fase inicial, até não incomoda muito o paciente. Mas, se você não tratar, ela vai tendo graduações. Então, esse rosadinho, ele começa por quê? Porque promove, a rosácea tem etiologia vascular. É uma alteração dos vasos, promovendo uma vasodilatação na pele e dando esse aspecto rosadinho. E se ele não for tratado, ele vai evoluindo e tendo alterações definitivas na pele, de difícil controle. Por isso que é importante você identificar e começar a tratar precocemente essa rosácea. Entendeu? No começo ela pode ser confundida ali com a acne, doutora? Ou não? Já dá pra gente diferenciar que não é? Com certeza. Então, o grau 1, eu até trouxe uma foto. Tem, gente, umas fotos aqui, eu vou estar... Fica com você mesmo, Sergione? Tá conseguindo ver direitinho? Então, olha esse aqui. Grau 1 mostra essa bochecha rosadinha, mais próximo, através do exame dermatológico. Parece até que a gente tomou sol e ficou meio queimado. Isso. Quando você olhar de perto, apresenta também umas telangiectasias, que são vasinhos, microvasinhos, que já ficam perceptíveis na pele. Nesse grau 1, a pessoa fica vermelhinha, né, que é o eritema, e ela reverte. Então, em que situações que esse vermelhinho aparece? Em situações de atividade física, quando ela fica um pouco nervosa, bebidas alcoólicas, alimentos que aumentam o metabolismo, como pimenta, amendoim, bebidas quentes, não precisa ser só bebida alcoólica, tipo um chá, quentão. Atividade física pode gerar isso também? Sim, então aquela pessoa que fica muito vermelhinha é mais comum nas pessoas de fototipo 1, aquela pessoa branquinha que não se bronzeia, né? Então, esse grau 1, a pessoa assim, ela fica vermelhinho e a coisa volta, a pele volta ao normal. E as pessoas não dão muita importância para essa fase, porque ela acha que tá normal, que isso é dela, o tio dela tem, o primo tem, a mãe tem, e ela encara aquilo ali como uma coisa normal. Mas eu até te pergunto, como médica, é realmente difícil detectar no início? Porque, por exemplo, você deu um exemplo aí, de quando você tá correndo, por exemplo, quando eu corro, meu rosto vira uma bola de sangue, fica vermelhinho, e depois ele volta ao normal. Sim, então, por exemplo, na atividade física, a grande maioria das pessoas vão ter essa vasodilatação. Então, ocorre isso nos vasos sanguíneos para você colocar o corpo em movimento. Então, vai ficar vermelhinho. Mas você tem que observar que mesmo em situação de repouso, então, você vai sair com os amigos, tomar um vinho, e aí vem aquele flush, né? Que é aquele vermelhidão, a pessoa sente que tá quente o rosto. Ou então passa por uma situação como eu aqui, um pouco nervosa, ansiosa. Não tá nem parecendo. Você não tá nada vermelha, está ótima. Fica vermelhinha, fica um pouco ansiosa e isso reverte. Então você tem que observar outras situações além da atividade física, como uma comida mais apimentada, aí fica vermelha e reverte. Então nessa fase inicial vai ter esse conforto, por isso que geralmente não é procurado nessa primeira fase. Porque, como eu te disse, a pessoa fica achando que é bonitinho, que dá um ar de saudável e deixa passar.
geralmente nessa segunda fase, que é o grau 2, que é a acne rosácea. Ela tem, a gente já observa nessa fase, já tá mostrando? Então a gente já observa nessa fase algumas pápulas, algumas pústulas, né, na pele. Parece acne. Parece acne. E tem esse nome. Tem esse o nome também? O grau 2 é acne rosácea. Então, é onde que normalmente a pessoa já procura o dermatologista, por quê? Nessa fase, além do eritema, desse vermelhidão que agora não some mais. Não some mais. Você começa, além dos vasinhos, desse calor que dá no rosto, começa a ter essas pústulas parecidas com acne. E, às vezes, por conta própria, né, gente? A gente sabe que as pessoas começam, às vezes, o tratamento por indicação de alguém. Ah, passa isso que melhora. Começa a tratar. Que espreme. Isso pode manchar muito a pele. Mancha. E aí não responde. O tratamento da rosácea é diferente do tratamento de acne. Então, ele também tem, a rosácea, além desse componente vascular que dá uma vasodilatação, ele tem um componente bacteriano aí instalado. Então, o tratamento da rosácea, a gente vai tratar por longo período com antibiótico. Então, a gente vai usar 3 meses, 6 meses de antibiótico, fazendo o ciclo, tanto com antibiótico por via oral, quanto antibiótico tópico. E funciona? E reduz mesmo, doutora? Melhora. Então, é outra característica da rosácea. Ela não tem cura. É uma doença crônica que a gente vai passar a vida inteira tratando dela. Então, nesse caso, diferentemente da acne, que tem um componente hormonal, da fase da adolescência, né? Que, lógico que existem outros componentes, como alteração em ovário, em mulheres, por exemplo, que pode perdurar a acne por mais tempo até na fase adulta. A rosácea não tem esse componente hormonal. Ele vai ter uma alteração mais no dia a dia desse paciente. Por exemplo, eu tinha uma paciente com uma rosácea não tão grave, grau 2 para 3, e não melhorava, não respondia ao tratamento tradicional com antibiótico, com tópico, com produtos calmantes, né, que você usa calamina, os chás calmantes na pele, e ela não respondia. Por quê? Ela fazia uma caminhada de manhã, tomando muito frio no rosto. Então, essa alteração de temperatura também faz piorar a rosácea. Então, você está num ambiente muito quente ou num ambiente muito frio, a da vida social, da bebida alcoólica, que ela não estava estando muito atenta a essa ingestão alcoólica, chegava no final de semana, ela tomava uma bebidinha. Então, não só no tratamento tradicional, eu tive que estar mais perto dessa paciente, ela teve que mudar todo um hábito da vida dela. O que ela fez? Ela comprou uma esteira para fazer caminhada em casa e parou de fazer essa caminhada na rua. Foi quando começou a melhorar.